Presidente russo fala da chegada dos Anunnakis em breve. Olá, tudo bem com vocês? É uma satisfação ter você por aqui. Seja muito bem-vindo ao canal. Antes de mais nada, gostaríamos de pedir que deixe seu like, se inscreva no canal e comente abaixo qualquer coisa. Vai nos ajudar muito incentivando o nosso trabalho, fazendo o algoritmo do YouTube dar relevância ao nosso conteúdo. Presidente russo fala da chegada dos Anunnakis ao Gabinete Federal dos Ministros, e que os Anunnakis são uma ameaça muito maior do que simplesmente a aproximação do planeta Nibiru, de acordo com o agente do Federal Service Bureau, FSB, Dmitry Osmozovich, que participou da reunião. O assunto Anunnakis está bombando no mundo e agora foi a vez do presidente russo falar da chegada dos Anunnakis, e fazer uma declaração sobre o assunto. Construção das pirâmides do Egito e a declaração do presidente Vladimir Putin. Pirâmides do Egito. Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos, a construção das pirâmides do Egito e a declaração do presidente Vladimir Putin. Especula-se como as pirâmides do Egito foram construídas. Não existe nenhuma explicação para elas estarem lá da maneira que elas estão. Muitos especialistas de peso acreditam que de fato as pirâmides do Egito foram construídas por civilizações muito avançadas, que não são da Terra. E pensando friamente, pode até ser que isso seja verdade. Porque são uma das construções mais elaboradas da história da humanidade, construídas num tempo onde não existia absolutamente nada. Hoje em dia não é possível ser replicado aquele mesmo tipo de construção. Mover blocos de pedra muito pesados é complicado até nos dias de hoje. E como isso foi feito no passado? A precisão dos encaixes das pirâmides, e o alinhamento das pirâmides com a constelação de Órion. Como eles fizeram alinhamentos tão precisos com as constelações de Órion e a constelação de Draco? O que será que os egípcios sabiam? Pirâmides do Egito com precisão nos cortes e no encaixe dos blocos. Parece que os egípcios sabiam de alguma coisa que ficou só para eles, que eles não contaram para ninguém. A mistura de matemática, geometria, cálculos avançados, fórmulas e tantas outras ciências juntas. Mas, das 7 maravilhas do mundo antigo, as pirâmides de Gizé, veja também pirâmides na Bósnia, são as únicas que permanecem em pé até os dias de hoje, lembrando que elas passaram por um dilúvio. Antigamente se acreditava que as pirâmides tinham em média 4.000 anos, mas descobertas arqueológicas recentes comprovam que tudo leva a crer que elas têm na verdade 10.000 anos. Ou seja, é muito tempo. Como é que essas estruturas de 10.000 anos estão em pé até os dias de hoje? Importante lembrar que há 10.000 anos atrás os humanos viviam em cavernas ainda, não no Egito, não nas pirâmides. Ao que parece a história da humanidade está super mal contada, né? Hoje vamos ter certeza, pois todas as inconsistências já citadas levantam suspeitas, né? Presidente russo fala da chegada dos Anunnakis e coisas de outro mundo dentro das pirâmides. Mas existe uma teoria muito forte que acredita que os supostos astronautas do passado deram uma mãozinha, ou se não o braço inteiro na construção das pirâmides do Egito. E aí entram os Anunnakis, porque eles eram os astronautas do passado. O chefe do Departamento de Arqueologia da Universidade Estadual do Cairo, disse em uma conferência que ele acredita sim que alienígenas do passado podem ter construído as pirâmides do Egito. Mas ele não falou só isso, ele falou mais. Ele disse que dentro das pirâmides são encontradas coisas que certamente não são deste mundo. E aí vem aquela pergunta contraditória:
Será que alguém de fato veio do espaço e ajudou os nossos antepassados a construir essas maravilhas que nós temos até os dias de hoje? Ou será que as civilizações do passado eram muito mais inteligentes que nós, e em determinado momento da história isso foi perdido? Vamos mostrar fatos chocantes que vão fazer você questionar a sua própria percepção sobre este assunto. Se a gente assumir que as pirâmides do Egito foram realmente construídas por humanos, ficaria meio que impossível de explicar como 2,5 milhões de blocos de pedra foram individualmente cortados e milimetricamente assentados naquela altura. Pedras de 3 toneladas, trazidas de 1.000 quilômetros de distância? Como que 2,5 milhões de blocos de pedras de toneladas foram individualmente cortados e transportados de 1.000 quilômetros? Cortadas com uma precisão extrema, as pedras são pedras sólidas de calcário e granito. Apenas um desses blocos pesa cerca de 3 toneladas. Algumas das peças das pirâmides provêm de uma região que fica a mais de 1.000 quilômetros de distância. Se nem a roda existia naquela época, como que eles levaram essas peças para lá? No passado, as pirâmides possuíam uma camada externa de cobertura feita de calcário. Essa camada refletia a luz do sol de uma maneira incrível. A erosão, terremotos e toda a exploração que existe no local fizeram com que as pirâmides hoje em dia tenham essa aparência mais grossa do lado de fora. Por muitos anos as pirâmides refletiam a luz do Sol, e era um reflexo que dava para ser visto até de fora do planeta. De acordo com Marco Antônio, o antigo general romano, as pirâmides de Gizé podiam ser vistas a uma distância de 160 quilômetros. Porque elas brilhavam tanto, como se fossem pedras preciosas. Mesmo que os trabalhadores conseguissem levantar e colocar em posição 10 blocos desses superpesados por dia, seriam necessários 250.000 anos para finalizar uma construção dessa magnitude, se tivesse sido feita por humanos. Mas a construção toda foi finalizada em 664 anos. As pirâmides não são túmulos. O que a gente sempre escutou falar nossa vida inteira é que o propósito das pirâmides era servir de túmulos para os antigos faraós, certo? Só que nenhuma múmia na história foi encontrada dentro das pirâmides. Elas foram encontradas em outros locais não dentro das pirâmides. Já tem artigos aqui no site falando sobre o verdadeiro propósito das pirâmides do Egito. Todo mundo que conhece a fundo a história egípcia sabe que as pirâmides não eram túmulos. Nas construções modernas de hoje em dia, ou seja, com toda a arquitetura, engenharia, todos os cálculos e materiais que nós temos. E os engenheiros assumem que existe uma possibilidade de haver um afundamento dessas construções de cerca de 15 centímetros a cada 100 anos. De acordo com a versão oficial que nós temos, as pirâmides foram construídas há 4.000 anos, certo? Sendo assim, já que elas pesam 6.350.000 toneladas, elas já deveriam ter afundado muito nesses 4.000 anos. Mas não, elas afundaram apenas 12 centímetros, desde a época que elas foram construídas. Além disso, o estilo de construção das pirâmides é impossível de ser replicado até os dias de hoje. As fórmulas matemáticas utilizadas na elaboração do projeto da construção só foram descobertas 2.000 anos depois. Bem como a orientação geográfica das pirâmides é perfeita. Os lados delas estão perfeitamente posicionados entre norte e sul, leste e oeste. Da mesma forma, eles tiveram uma noção perfeita do que era norte absoluto muito antes da invenção da bússola, porque as pirâmides se posicionam exatamente ao norte absoluto. Cálculos feitos com orientação do espaço na construção das pirâmides.
As pirâmides estão situadas em um ponto do planeta. Se você traçar uma linha vertical e horizontal, onde a maior quantidade de terra. Esse cálculo só poderia ter sido feito de cima, se as pessoas daquela época tivessem conhecimento suficiente para calcular linhas longitudinais do planeta. Como que uma civilização semi-pré-histórica conseguiu fazer tudo isso? Além disso, as pirâmides estão situadas em um ponto do planeta. Se você traçar uma linha vertical e horizontal, você vai encontrar a maior quantidade de terra. Ou seja, é como se fosse um ponto de convergência. A proporção das pirâmides também é extremamente alinhada com a proporção do nosso planeta. É como se alguém tivesse olhado de fora, visto as proporções e falado: vamos construir aqui. Os egípcios já sabiam naquela época que a Terra era esférica. E então conseguiram calcular todas essas linhas longitudinais, latitude e toda essa questão da proporção? Mas como? E também tem a questão do alinhamento com as constelações e várias outras pirâmides no mundo que possuem exatamente o mesmo alinhamento. As pirâmides são consideradas a construção mais importante da história da humanidade, a mais bem feita. E não existe sequer um papiro, nenhuma pintura, nenhuma informação, nenhum documento deixado pelos egípcios sobre como isso foi construído. A vaidade e o ego dos humanos, e também dos egípcios. Os egípcios deixaram cerca de 3.000 anos de história escrita em papiros dentro das pirâmides, nas paredes. Eles escreveram tudo o que aconteceu durante todos os impérios. É isso que a gente estuda nas escolas hoje em dia. Mas eles não escreveram nada sobre a construção, do jeito que a gente conhece. O ser humano, a gente sabe muito bem que é dotado de ego, né? Os egípcios eram muito cheios de ego também, porque eles tinham joias, eles tinham impérios, eles tinham muitas coisas. Eles colocavam os mortos dentro de túmulos de ouro. Os egípcios não assumiram a autoria na construção das pirâmides. Mas sobre as pirâmides não quiseram assumir a autoria? Mas por quê? O que leva a crer que isso foi construído por outra civilização? Outra coisa não é mesmo. Mas se não foram eles quem foram os construtores? Mas existe evidência em outra civilização das construções das pirâmides, isso mesmo. Os documentos dos Sumérios, que foram a primeira civilização a deixar documentos por escrito. Eles foram os responsáveis pelo desenvolvimento de uma escrita que se chamava escrita cuneiforme. Não vamos nos aprofundar muito porque já tem muito material sobre esse assunto na internet. Eles tinham umas tábuas onde eles deixavam tudo por escrito, bem como uma lista dos reis. Nessa lista dos reis desponta-se tudo sobre o passado de seres que vieram do céu, os Anunnakis. Eles desceram na terra e ensinaram tudo para esse povo, desde irrigação das plantações, até técnicas de construção muito avançadas. Mas cadê as fontes dessa informação? No caso deste artigo, as informações são do livro de Zecharia Sitchin. Ele tem toda uma coletânea de livros onde ele fala sobre esses reis do passado, sobre os Anunnakis e sobre as pirâmides. Presidente russo fala da chegada dos Anunnakis e a teoria dos astronautas do passado. De acordo com esse pesquisador e escritor, que era estudioso dessas tábuas sumérias e da lista dos reis, esses seres os Anunnakis eram provenientes de um planeta chamado Nibiru. Tem artigos aqui no site falando sobre Nibiru, e eles foram responsáveis pela criação do Homo sapiens através de um processo de hibridização entre a raça deles e o Homo erectus, que já andava na Terra. Essa teoria então é conhecida como a teoria dos astronautas do passado. Que eles tiveram uma influência na região da Mesopotâmia a gente já sabia, Suméria,
Mas o que a gente não sabia até então é que eles tiveram sim uma influência na civilização egípcia. Existem pirâmides espalhadas pelo mundo todo. Veja no nosso canal o vídeo sobre a pirâmide de 400 metros de altura que fica no Brasil, na Amazônia, divisa com o Peru. Além da civilização egípcia, eles também influenciaram várias outras civilizações. Existem documentos de outras civilizações sobre esse mesmo assunto. Essa teoria dos Anunnakis é a única fonte de informação que de fato explica a construção das pirâmides do Egito. E também explica o fato de haver tantas pirâmides espalhadas pelo mundo e até fora do mundo. Em Marte também tem. Nas tábuas sumérias existe uma passagem fazendo uma referência direta à construção das pirâmides do Egito. Elas falam que depois do grande dilúvio os Anunnakis começaram a criar estruturas muito sofisticadas em todo o mundo, criadas para serem fortes o suficiente para aguentar qualquer tipo de catástrofe natural. Enki, que era um desses deuses vindos do céu, subiu aos céus para tirar medidas para avaliar a proporção exata. Falando que Enki, que era um desses deuses vindos do céu, subiu aos céus para tirar medidas para avaliar a proporção exata para essas construções. Estudando muito bem a natureza das pirâmides, podemos perceber que só olhando de cima mesmo que a pessoa teria essa noção espacial para construir aquilo do jeito que foi construído. Todas as pirâmides do planeta possuem esse mesmo alinhamento. Coincidência que não é. E enquanto isso, há alguns meses na Rússia, o presidente Vladimir Putin fez uma declaração sobre os Anunnakis. A gente pensava que os Anunnakis eram os astronautas do passado, alienígenas de um tempo remoto. A notícia saiu no portal Tô no Cosmos. Mas saiu em vários lugares. Vladimir Putin disse ao Gabinete Federal de Ministros da Rússia que os Anunnakis são uma ameaça para a Federação Russa, muito mais do que o planeta Nibiru. De acordo com o agente do Federal Service Bureau, FSB, Dmitry Osmozovich, Putin fez um anúncio chocante após uma avaliação abrangente de ameaças conduzidos pelo MOD, GRU, FSB e Foreign Intelligence Services, agências que monitoram continuamente para a Rússia, seus líderes e sua população. Na ocasião, Putin pediu às agências que determinassem coletivamente quais ameaças exigiam mais atenção, com base em critérios não publicados, que ele e as agências de inteligência desejam manter em sigilo. Em ordem de classificação, as ameaças incluíam os Anunnakis, Nibiru, Israel e uma guerra com os Estados Unidos. Putin se envolveu em uma guerra mortal contra os Anunnakis? Presidente russo fala da chegada dos Anunnakis, que eles ameaçaram escravizar não só a Rússia, mas também o mundo inteiro. A maioria dos ministros concordou que os Anunnakis, com quem Putin se envolveu em uma guerra clandestina mortal há 6 anos, e que ameaçavam a escravizar e assassinar não apenas a Rússia mas também o mundo inteiro. Ou seja, houve uma guerra há 6 anos atrás quando os Anunnakis ameaçaram escravizar não só a Rússia, mas também o mundo inteiro. Ele planeja lançar uma grande campanha ofensiva em um ataque na província de Idlib, na Síria. Uma operação que provavelmente levaria à falência de um país menor. A Rússia sabe muito mais do que a gente pode imaginar sobre esses anjos caídos. Existe uma diferença entre conspiração e fato. É fato, o presidente falou. Se o presidente estivesse fingindo, mentindo, aí seria uma conspiração. Ele está falando, ele está verbalizando. Putin disse a eles que mais dinheiro será gasto para derrotar os Anunnakis. E menos dinheiro será gasto em outras preocupações, como por exemplo uma guerra contra os Estados Unidos. Ou seja, a maior preocupação do presidente russo são os ETs e não os humanos.
A última ordem executiva do presidente Donald Trump. Ele ainda insistiu que os Anunnakis se infiltraram em vários governos terrestres, de Israel, Canadá, China, Itália, Austrália e Índia. Mas não acusou os Estados Unidos de colaborar com os traiçoeiros alienígenas. Sabemos que durante os anos de Obama muitos Anunnakis estiveram na Casa Branca. Mas talvez de alguma forma Trump os tenha descoberto e os eliminado. Putin defendeu Donald Trump? Bom, talvez isso explique um pouco aquela última ordem dada por Donald Trump antes de sair da Casa Branca. Para quem não sabe, a ordem foi: eu saio da presidência, mas o Pentágono vai ter que liberar tudo o que sabe sobre OVNIs. Isso é uma ordem executiva, mas o Pentágono vem liberando arquivos pouco consistentes, frente a tudo o que eles têm e sabem. Por fim, caso você se interesse pelos assuntos do canal, é importante que você ajude enviando o link deste e de outros vídeos que você gostar para todos os seus amigos nos grupos de Zap, de Face e também no Twitter. Bem como, convide os seus amigos para conhecer o canal. Mas e você? O que você acha sobre tudo isso? Já havia ouvido falar sobre os Anunnakis? E será que Vladimir Putin está agora lutando contra eles? Lembrando que este assunto veio a público na imprensa russa por volta do ano de 2017. Comente abaixo, vamos ler tudo. Isso é muito importante para nós, e nos incentiva a trazer mais conteúdo interessante. Muito obrigado por estar aqui. Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E também não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo.